Fala pessoal, tudo bom? Professor Dani aqui mais uma vez, juntamente com vocês. E agora a gente vai nós vamos dar, né, continuidade ao estudo da lei dos gases. Isso aqui é uma revisãozinha básica aqui para vocês irem estudando, né, para tirarem as suas quaisquer dúvidas que vocês possam ter, tá? Nessa lei dos gases, a gente na aula passada a gente viu o que a gente vai precisar utilizar. Nós vamos precisar utilizar três características bastante importantes: pressão, temperatura e volume. Nós vimos que como calcular o volume, vimos como foi desenvolvido a pressão e vimos como foi desenvolvido a temperatura, beleza? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Olha só, dentro da estrutura das leis dos gases, eu coloco aqui, pronto, das leis dos gases, nós vamos utilizar os três aspectos que nós estávamos estudando até agora. Nós vamos ver, né, analisar a pressão inicial vezes o volume inicial, tudo isso aqui sobre uma temperatura também inicial. Todos esses três aspectos, nós vamos ter uma relação de PVT no estado inicial. E também, como é um estado comparatório, a gente vai fazer uma comparação com o início e com o final dos nossos processos que nós vamos estudar também a pressão final vezes o volume final, tudo isso aqui sobre uma temperatura final. Isso a gente tem, nós vamos ter a lei geral, né, a lei dos gases. Só que quando a gente começou a estudar esses casos, nós começamos a estudar eles isolados. Uma hora pressão, uma hora temperatura e outra hora o volume constante. E quem foi que estudou isso? Foram justamente esses três carinhas aqui, ó. Primeiramente, ele trabalhou com Boyle, deixa eu só agitar aqui. Boyle trabalhou com a temperatura constante, onde que ele pegou a lei dos gases e ele anulou a nossa questão da temperatura. Depois, Gay-Lussac, todas essas ficaram caracterizadas como sendo lei dos gases, tá? Gay-Lussac, que ele trabalhou com isobáricas, aonde que ele movimentava simplesmente só a temperatura. Deixa eu só colocar aqui até o nome para a gente fixar, né? Isotérmicas, temperatura constante. Isobáricas, as isobáricas é a pressão constante. E, por fim, lei de Charles, né? Ele trabalhou com as isovolumétricas, com o volume constante. Então, é bastante tranquilo a gente trabalhar com essas questões. Como é que a gente vai ver, professor? Olha só. Quando eu tenho isotérmica, o que acontece? Simplesmente nós vamos ter pressão e volume no estado inicial. E o que acontece? Há uma variação da nossa pressão. Eu aumento a nossa pressão do nosso estado que nós estamos estudando, né? Do gás que estamos estudando. No primeiro exemplozinho aqui, nós temos um peso. Para o segundo exemplo, nós vamos ter dois pesos, ou seja, nós dobramos a pressão desse local. Tanto a massa quanto a temperatura permaneceram constantes, mas o que aconteceu? A gente vai observar que, nós vamos observar que houve um achatamento, eu posso dizer assim, do volume desse aspecto. Ou seja, o meu volume, ele diminuiu. Quando eu aumentei a minha pressão, o volume diminui. Então, como a gente pode ter uma perspectiva disso, são inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu tenho o cálculo pressão inicial vezes volume inicial sobre uma temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre uma temperatura final. E quando eu isolo a temperatura, nós vamos trabalhar só com pressão e volume final. Tranquilo, não tem problema nenhum a gente trabalhar isso. É bastante simples de a gente observar. E isso nos gera um gráficozinho. Só que gráfico é esse? Tá aqui, ó. Nós temos um gráfico de uma isotérmica, de uma isoterma, né? Térmica não, isoterma, em que ele nos dá um gráfico como se fosse uma semi-parábolazinha, ó. Ela vem em cima, ó. Aí quanto maior for a minha pressão, menor será o meu volume. E esse gráfico, matematicamente, nós chamamos de um correspondente a uma hipérbole equilibrada. Perceba que quando a minha pressão é 1, o meu volume também é 1. Dobrei a minha pressão, também diminuí o meu volume. O volume que era no estado inicial, ele acabou diminuindo para outro volume. Ok? Isso é bastante tranquilo, bastante simples da gente analisar. Além das isotérmicas, nós também temos o estudo de Gay-Lussac. O estudo de Gay-Lussac,
ele analisou as isobáricas. O que são as isobáricas? Quando a minha pressão, ó, perceba aqui, ó, o peso permanece idêntico. A única coisa que irá variar será simplesmente, né, a temperatura. Poxa, por que, professor, a temperatura? Quando a gente coloca pegar aqui até esse outro exemplo aqui, ó, o exemplo dos balões. Quando eu tenho um balãozinho, ó, quando eu tenho um balãozinho, ele está cheio de gás. Cheio de gás. Aí o que que acontece? Eu pego esse balãozinho e faço um processo de resfriamento. Pego um líquido extremamente gelado, né, um líquido extremamente gelado, jogo por cima desse gás, desse balão, jogo por cima desse balão, e o que que acontece? No processo de resfriamento, esse balão vai diminuindo o seu tamanho, o seu volume, ele diminui o seu volume. Quando eu volto a aquecer de novo esse balão, esse balão volta a ganhar o volume que ele estava anteriormente. Ou seja, quando eu permaneço, a pressão é a mesma, ó, essas setinhas, as pressões são as mesmas para os dois aspectos, mas o volume diminuiu simplesmente porque eu variei a minha o quê? A minha temperatura. Olha só aqui, ó. Eu pego aqui, ó, e forneço fogo aqui nesse estado 1. Quando eu vou fornecer energia, né, energia cinética para esses gases, o meu balão ele começa a inflar, a aumentar o seu volume. E matematicamente, professor, como é que vai ficar? Matematicamente, eu vou ter o quê? Olha só. Pressão inicial vezes volume inicial sobre uma temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre uma temperatura final. Como eu estou trabalhando simplesmente com isobáricas, lembre-se, pessoal, lembre-se desse nome, é muito importante. Isobárica é pressão constante. Isobárica, eu vou ter que anular quem? A minha pressão. E vou ficar simplesmente com V sobre T é igual a VF sobre TF. Tá com dificuldade? Pegou alguma coisa que relaciona gases? PV sobre T. E falou sobre, lá na frente nós vamos ver também, sobre o gás ideal, PV-NRT. Mas isso é casos que a gente vai ver, que nós iremos ver lá na frente, tá? E o gráficozinho dele, ó, o gráficozinho de uma isobárica, ele me dá uma retazinha. Eu tenho uma reta do primeiro grau. Uma reta do primeiro grau. Aumentei a minha temperatura de 1 para 2. O meu volume vai sair de 1 para 2. Diminuir a minha temperatura de 2 para 1, o meu volume também diminui de 2 para 1. Isso tem uma reta diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Subir de 1 para 2, o volume sobe de 1 para 2. Vou trocar aqui de cor. Diminuir a minha temperatura, o meu volume também vai diminuir gradativamente. Perfeito? E o último estudo que nós temos, da lei dos gases, é a lei de Charles. As isotérmicas. Perceba, nós já trabalhamos com isobáricas e isovolumétricas. Agora desculpa, pessoal. Nós trabalhamos com isotérmicas, lei de Boyle, e nós trabalhamos com isobáricas, lei de Gay-Lussac. Agora nós vamos ver a isométrica, ou seja, o volume constante. Onde que eu posso variar tanto a pressão quanto a temperatura. E o volume permanece constante. O engraçado dessas isovolumétricas, ou isomérica, ou simplesmente isocórica, é que a gente utiliza ele constantemente dentro de casa. São os frascos de aerosóis. A gente tem um frascozinho em casa, né, de um desodorante, e este frasco desse desodorante, ele utiliza essa propriedade de Charles, aonde que dentro do meu recipiente eu tenho um volume constante, sobre uma alta pressão. Quando eu abro aqui, ó, o gás para sair, eu diminuo a pressão. Isso também está nos botijões de gás, hein, pessoal? Se você pegar o botijãozinho de gás lá e balançar, tem como se fosse água dentro, tá? Um líquido dentro. Mas não joguem fora, pelo amor de Deus, você está jogando dinheiro fora. Aquilo ali é uma propriedade físico-química que acontece. Quando você aumenta a pressão do meu recipiente, né?
com um volume constante, aquele gás ele vai se condensar, se transformando em líquido, tá? Não façam, pelo amor de Deus, não vá fazer abrir lá o frasco para jogar o gás fora, achando que você está sendo roubado. Não está sendo roubado, tá certo? E o gráfico que ele for, assim, e a equação que nós temos, que nós vamos fazer, ó, repetindo novamente, PV inicial vezes o volume inicial e PF final, volume final, sobre T final. Como nós estamos trabalhando sobre isovolumétricas, o meu volume ele é constante. Sobrando assim, PI, TI é igual a PF sobre TF. Ou seja, com o aumento, ó, o gráfico dá também da isotérmica, um gráfico de primeiro grau, né? Onde que eu aumento a minha pressão, eu vou aumentar também a minha temperatura. E o inverso, se eu diminuir a minha temperatura, eu vou diminuir, ó. Se eu diminuir a minha temperatura de 1 para 2, eu também vou diminuir a minha pressão. São diretamente também proporcionais, tá certo? Muito, mas muito bem. E para finalizarmos, né, a Lei Geral dos Gases, nós vamos ter que trabalhar com os dados todos ao mesmo tempo, ou seja, pressão, volume e temperatura, sem a necessidade de haver o cancelamento de um dos dois aspectos. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Não tem problema nenhum, a gente vai ver isso agora. Olha só. Vamos trabalhar com a pressão inicial vezes o volume inicial sobre uma temperatura inicial é igual a uma pressão final vezes o volume final sobre uma temperatura final. Então, com esses dados aqui, de pressão, volume e temperatura, nós conseguimos calcular qualquer coisa. Detalhe, dentro de laboratório, então dentro de casa mesmo, a gente não vai, eita, vou ter algum isolante aqui para poder que eu possa trabalhar com esses gases. Não, a gente vai ter que trabalhar com os três aspectos ao mesmo tempo. Tá? E também vale salientar que existem equipamentos, né, que a gente vai ver lá na frente, que trabalha com pressão, volume e temperatura todos ao mesmo tempo. E é essencial para o funcionamento de alguns equipamentos que nós temos aqui hoje. Isso vocês vão ver bastante com grande afinidade em física. Quando o professorzinho de física estiver trabalhando com a evolução, principalmente a evolução da primeira e segunda termodinâmica, tá? Vai trabalhar com isso com vocês bastante. E, professor, como é que é feito esse tipo de cálculo? Como é que é feito esse tipo de questão? Olha só. Eu trouxe essa questãozinha aqui para a gente analisar juntos. Questãozinha antiga, tá? Mas que serve para o nosso estudo. O volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 e sua temperatura saiu de menos 73 para mais 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de. Toda vez que eu faço uma questão como essa, eu pego uma questãozinha não está tão contextualizada como eu quero, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, pessoal, toda vez que você pega uma questão como essa, você tem que extrair isso, senão você vai acabar se embananando. E o que é, professor? Simplesmente você vai ter que extrair os dados. O que são os dados da questão? Perceba que ele está falando sobre o quê? Ó? Ele está falando sobre o volume de um gás perfeito. Então, toda vez que ele falar volume de um gás perfeito, nós vamos ter, ó, pressão. Deixa eu só diminuir aqui o brush. Fica mais fácil. Pressão é igual pressão final, ó, que ele deu, volume inicial, volume final e a temperatura inicial e a temperatura final. Como nós estamos falando sobre gases, tá aqui. O volume inicial foi de quantos litros? 10 litros. Eu venho aqui, ó, e coloco o quê? 10 litros. A pressão inicial foi de quanto? De 1 atm. E foi para quanto? 2 atm. O volume final. Ele quer saber o volume final, ó. O volume final é de quanto? Eu não sei, então coloco aqui minha interrogação. E as temperaturas? Lembre-se que quando a gente está trabalhando com gases, toda a temperatura, então qualquer coisa, toda a temperatura ela precisa ser convertida em Kelvin. Então eu venho aqui, ó, vai ser a minha temperatura em graus Celsius menos 73 mais a minha temperatura em graus Celsius, ou em Kelvin, 273. Menos 73 mais 273, eu vou ter exatamente 200 Kelvin. E aqui, mais 127 mais 273. 7 mais 3, 0, vai 1. 3, 0, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter 400 Kelvin. Então, a temperatura inicial foi de quanto? 200 e a temperatura final, 400. Colocando na equação, colocando na equação, deixa eu ver aqui, bloquear. Pronto.
Colocando na equação, nós vamos ter pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial. É igual a pressão final vezes volume final sobre uma temperatura o quê? Final. Agora é só a gente substituir. Substituir quem, professor? Quem tá aí, né, pô? Ó, só para facilitar a nossa vida, a gente não levar os dados, ó. ATM corta com ATM. Kelvin corta com... Aqui tem o Kelvin, né? Corta com Kelvin. Só vai sobrar litro. Então, colocando aqui, ó. Pressão inicial, 1 ATM. 1. O volume inicial, 10. 10 o quê? Litros. Dividido pela temperatura inicial, é quanto? 200. Isso aqui vai ser igual a pressão final, 2, vezes o volume final que eu quero descobrir. Tudo isso dividido por quanto? 400. Tá aqui, um cálculozinho como esse, nós temos uma igualdade. Vou só eliminar aqui para facilitar a nossa vida já, tá? Vai ficar, para facilitar, 10 dividido para 200 é igual a 2VF dividido para quanto? 400. Nós podemos utilizar aqui a propriedade da borboletinha, né? Vocês já estão acostumados. Então, ó, esse carinha vai para cá e esse outro carinha vai subir, né? Facilitando. 10 vezes 400 vai dar quanto? 4.000, ó. Trazer para cá, ó. 4.000. Só trouxe o zero para cá, tá? E é igual a 2VF vezes quanto? 200. Vezes 200. Esse carinha... Então, 2 vezes 200, né? Isso aqui vai me dar exatamente quanto? Isso aqui vai me dar quanto? 4.000. Ó, faça a multiplicação, né? É uma multiplicaçãozinha. 4.000 é igual a 400 VF. VF. Então, VF é igual. Está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Muito bem. Então, vai ficar 4.000 dividido por 400. Joguinho de sinal, ó, de zero, ó. Corta esse zero com esse, este zero com esse. Então, nós vamos ter 40 dividido para 4, que vai dar exatamente 10 o quê? 10 litros. Vamos ver? Exatamente a nossa resposta. Resposta D. Valeu? Forte abraço e até as próximas resoluções de questões. Na próxima aula a gente vai trazer simplesmente muitas questões sobre esses dados, ok?